Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa série, a graça de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2. Sem mais delongas, Paulo começa falando: por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Então lembra, no capítulo 1, encerramos falando que houve uma mudança nos planos de Paulo. E ele fala: eu não fui, para não causar tristeza. Por quê? Porque a primeira carta que Paulo tinha escrito para eles foi um pouco dura, foi de correção, foi de exortação. Então Paulo não quis ir para Corinto depois desse momento, porque o clima estaria um pouco pesado. Nós temos que ter sabedoria. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estou confiante de que todos vocês compartilham da minha alegria. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então Paulo escreveu coisas duras, mas ele fez chorando, ele fez angustiado, ou seja, não era da vontade dele fazer aquilo, mas ele precisou fazer. Por quê? Porque ele ama. Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje: quem ama fala a verdade. Quem ama consola, quem ama abraça, quem ama traz para perto, quem ama perdoa, mas quem ama também fala a verdade. Quem ama também às vezes fere para que a pessoa possa ser curada. Quem ama abre os olhos da pessoa, ainda que a pessoa não goste, ainda que gere um mal-estar, uma discussão, um clima pesado, mas eu amo essa pessoa, então eu vou falar a verdade para ela. O que você está fazendo não é certo, o que você está fazendo não é legal, o que você está fazendo não é de Deus, você vai acabar quebrando a cara, você vai perder tudo, você está em pecado. Quem ama fala a verdade. Com amor, ainda que doa, para quem está falando e para quem está ouvindo. Amém? Versículos 5 até o 11, nós já lemos ele em 1 Coríntios, lá no capítulo 5, quando fala sobre entregar alguém para Satanás. Lembra? Tem o vídeo aqui, corre lá e assiste. 1 Coríntios capítulo 5, nós viemos para cá, porque esse caso aqui do versículo 5 ao 11 é o caso do homem que Paulo mandou entregar para Satanás. E para você entender isso, você vai ter que ir lá em 1 Coríntios capítulo 5, no vídeo. E aí Paulo fala: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte. Para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês ele tem causado tristeza. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Ao contrário, agora é tempo de perdoar e consolar. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 5 falou para tirar do convívio. Agora Paulo está falando: ele se arrependeu, traz de volta, consola e abraça, ama e perdoa. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Reafirmem, não é voltem a amar, é reafirmar. Ou seja, sempre amou, tirou do convívio, falou a verdade, apontou o erro, corrigiu, mas sempre amou. E agora que o homem se arrependeu, é tempo de trazer de volta, é tempo de abraçar, é tempo de falar: você é importante pra gente, vem, você vai se reerguer, você caiu, se arrependeu, mas é tempo de se reerguer. E nós, como igreja, estamos aqui com você. Esse é o papel da igreja, é levantar o caído, é apontar o caminho certo para quem está no erro, é abrir os olhos do cego, é amar o que está perdido. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que alguma coisa havia para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha isso. Então todo mundo tem que perdoar o homem. Por quê? Para que Satanás não tenha vantagem sobre a igreja. Por quê? Porque nós não ignoramos os planos de Satanás. 2 pontos. Primeiro, não perdoar alguém dá vantagem para Satanás sobre a sua vida. Então você que tem um rancor, você que tem um ódio, você que tem uma mágoa de alguém, enquanto você não liberar esse perdão, Satanás vai encontrar vantagem nessa área da sua vida. Satanás vai fazer o que quiser nessa área da sua vida. Ele vai sentar na coroa de rei, no trono de rei, nesta área da sua vida, e vai reinar. Porque onde não há perdão, Satanás tem vantagem. Então, libere perdão. Perdoe alguém. Peça perdão para alguém. Até porque Jesus falou que quem não perdoar não será perdoado. O negócio é sério. Só que é muito sério. Quem não perdoa não é perdoado. E quem não libera perdão
dá vantagem para Satanás. E aí o segundo ponto é: nós não ignoramos as intenções dele. Nós não ignoramos os planos do diabo. Tem gente que não pode ouvir falar do diabo. Ai, pra que falar do diabo? Fala de Deus. Pra que falar de Satanás? Fala de Deus. Pra que falar de demônio? Fala de anjo. Nós não ignoramos as ações dele. Nós não subestimamos o nosso inimigo. Tem gente que está subestimando Satanás. Esse vídeo aqui não é para exaltar Satanás, não. Pelo contrário, exaltado e glorificado seja o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Satanás é criatura, Satanás é limitado, Satanás é anjo caído, em breve estará debaixo dos nossos pés. Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O lago de fogo e enxofre já está preparado para ele, o inferno está preparado para ele. O inferno não é a casa de Satanás, não. O inferno é onde Satanás vai ficar preso por toda a eternidade, sofrendo por ter abandonado a Deus. Porém, ele tem poder. Limitado, mas tem. Preste atenção, todos os anjos são mais poderosos do que nós. Inclusive ele. Então, se nós o subestimarmos e dermos brecha, ele entra na nossa vida e acaba com tudo. E acaba com tudo. Então, nós precisamos aprender quais são as intenções dele, sim, para que a gente não venha dar brecha. Nós não podemos subestimar ele. O nosso Deus é mais poderoso. E quando estamos em Deus, o maligno não toca em nós. O Espírito Santo de Deus é maior do que o Espírito que está no mundo. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o guarda de Israel, que não deixa o inimigo tocar na nossa vida. O nosso Deus, não a gente. Se for só a gente contra o reino das trevas, nós vamos perder. Nós iremos perder. Agora, se for nós e Deus, a vitória é nossa. Aí acabou. Mas você está entendendo? Tem gente que subestima e tem gente que não quer aprender sobre as ações das trevas. E aí quebra cá, e aí acaba o casamento, e aí perde o filho para droga, e aí se afasta da igreja, e aí acontece um monte de coisa. Por quê? Porque está subestimando os planos do inimigo. Tá bom? Devemos conhecer os planos da astuta serpente para destruir todos os planos do diabo, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Meus irmãos, o mundo espiritual está trabalhando 24 horas ao nosso redor. Demônio não está de férias na praia, não, tá? Continuam se manifestando em igrejas onde tem unção verdadeira. Continuam arruinando a vida de muita gente. Continuam usando pessoas na terra para fazer obras malignas contra os outros. E dizem que é do bem. Atenção, não ignore as ações de Satanás. Ele continua agindo, tá? Mas nós, com Deus, continuaremos vencendo por toda a eternidade. Versículo 12 em diante para encerrar. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Olha aí, ó, Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. Em Cristo somos vitoriosos. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, somos cheiro de morte, mas para aqueles, ou seja, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, calma. Nós somos a fragrância de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo na terra. Para os que estão sendo salvos, somos como perfume de vida. Para os que estão perecendo, somos como perfume de morte. Aí eu te pergunto, o que você tem exalado? Eu vou melhorar aqui para você. Quando você pega para falar do evangelho com alguém que já entende, vai ser como vida. Vai ser um perfume gostoso, vai ser um ambiente maravilhoso. Mas muitas vezes você vai ter que pregar para alguém que não acredita e não vai acreditar. E aí você vai ser como fragrância de morte.
Você vai ser como alguém careta, quadrado, antigo, antiquado, religioso, bitolado, preconceituoso, fragrância de morte. Entendeu? Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Uns o receberão como vida, outros, infelizmente, como morte. Nem todo mundo irá crer. Mas a nossa missão é espalhar esse perfume. A nossa missão, como Paulo falou, é em todo lugar ser aroma de Jesus Cristo. Ou seja, temos que ser cristãos genuínos em todos os lugares. Temos que falar de Jesus em todos os lugares. Temos que fazer a diferença em todos os lugares. Temos que brilhar a luz de Cristo em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. O que nós temos exalado? O que as pessoas sentem que emana de nós? Será que elas sentem paz, alegria, esperança, fé? Ou será que elas sempre nos veem desanimado, reclamando, xingando, murmurando, nervoso? O que é que as pessoas sentem de nós? O que nós exalamos para outras pessoas? Será que elas gostam de estar ao nosso redor? Será que elas não gostam? Será que nós somos alguém que demonstra alegria? Ou sempre está triste? Ou será que nós temos fé? Ou sempre está desesperançoso e atribulado? O que nós temos exalado para o mundo? Muitas vezes seremos a Bíblia que o mundo irá ler. Seremos o representante de Cristo nessa terra que o mundo irá encontrar. O que nós temos exalado para as pessoas? Pense nisso. E depois, encerrando, Paulo fala, eu prego o evangelho, mas não visando lucro. Falo a verdade como um homem enviado por Deus. Um verdadeiro homem de Deus não visa lucro. Já falamos sobre pastores ter salários. 1 Coríntios também, corre lá e assiste. Contudo, quem usa da palavra de Deus visando lucro, vai ter que se ver com ele, vai ter que prestar contas. Ser abençoado é uma coisa, receber uma unção de prosperidade é uma coisa. Agora, usar a palavra de Deus visando lucro, como muitos têm feito, esses terão que se ver com Deus, tá? Esses terão que se ver com Deus. A palavra de Deus não visa lucro, a palavra de Deus visa a salvação do perdido e um relacionamento íntimo com o Pai. Amém? Paulo não visava lucro. Paulo ia e pregava a mensagem de Deus como um homem enviado por Deus, tá? Deus está nos enviando para uma grande colheita de almas, mas nós precisamos ter o foco correto. Tem gente perdendo o foco no evangelho, tá? Voltemos ao foco verdadeiro, que é Cristo e as pessoas, só isso, tão simples quanto isso. E Deus irá cooperar conosco nesta terra e nesta obra. Amém? Esse é o capítulo 2. Te espero aqui amanhã no capítulo 3. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.